Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez pela 104.1, pelo Ministério Palavra da Fé, Facebook, e também estaremos pelo YouTube depois das 8h30. E queremos trazer para você o nosso propósito. Propósito que estamos com 52 dias de jejum e oração. E ontem, nós estivemos restaurando a unidade. Foi o dia 19/6, onde Neemias, capítulo 2, versos 17 e 18, ele começa a declarar: vamos, gente, vamos nos reunir, olha a vergonha, olha os muros. Ele começou a trazer uma realidade para aquelas pessoas e a verdade que eles precisavam manter aqueles muros de pé, os muros e também os portões. E hoje, já é dia 20, Neemias restaurando a perseverança na forma de continuar aquilo que é a obra de Deus. Neemias capítulo 2, versos 19 e 20, que diz assim: porém, quando Sabalate, Honorita, Tobias, o servo amonita, e o árabe chamado Gesem, soube disso, zombaram de nós e nos desprezavam, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Que querem ser rebelde contra o rei? Querem se rebelar contra o rei? Então respondi: o Deus dos céus que fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias estava declarando ali, restaurando a perseverança. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Nem Sabalates, nem Tobias e nem ninguém vai impedir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus nos deu uma visão e colocou sobre nossas mãos uma grande obra. Amados, nesse dia 20/6 de 2026, estaremos com esse propósito de perseverar, de continuar restaurando a nossa perseverança. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquilo que você tem como promessa, não volte atrás. Aquilo que você tanto crê, confie, porque Deus, Ele que prometeu, é fiel para cumprir. E amanhã é sábado, nós não estaremos na rádio, mas estaremos no nosso Ministério Palavra da Fé, às 18 horas, falando daquilo que é a palavra de Deus. E na tenda do encontro, todos que entram têm resposta de Deus. É uma hora de culto, às 18 horas até às 19 horas, todo sábado. Amém? E daqui a pouco nós vamos entrar no ar, diante desse tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Amém? Se você puder compartilhar conosco, logo mais essa programação, ela está no Facebook e depois vai ser transferida para o YouTube. Nós temos já uma quantidade de pessoas muito boa aqui conosco, em nome de Jesus. Nosso irmão Nilton está lá no Piauí. Deus abençoe, meu Deus. Que eu então já está voltando. Vilma Maria, Deus abençoe. Nossa mãe Célia, Vanderlei, Deus abençoe. E nós vamos colocar uma frasinha aqui para que a gente possa colocar nos nossos comentários aqui, em nome de Jesus. Diga assim: Deus não me deu espírito de medo. Amém? Deus não me deu espírito de medo. Júlia Almeida, Luciana Romilda, temos mais pessoas aqui, para a glória de Deus. Elenilson Vasconcelos, Deus abençoe, meu Deus. Genivaldo Dias, Deus abençoe. Deus não me deu o espírito de medo, porque o medo é um tipo de fé que não agrada a Deus. E é um medo que vem do inimigo, ele se alimenta das nossas emoções. Deus não me deu o espírito de medo, gente. Vamos colocar aí, para a glória de Deus. Jailson, Geisa, Deus abençoe, um Deus. Amanda Carla, Deus é bom. Aumenta o som do volume aí, se for um radinho. Carla Gomes, que Deus abençoe. Márcio, Bia, Yasmin, Deus abençoe. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não me deu espírito de medo. Medo não é de Deus. Medo é uma forma de travar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas mãos.
E hoje estamos no 10º dia, nosso propósito. Você que está jejuando, orando. Quero declarar aqui, olha, tem anotadozinho aqui. Primeiro dia, restauração na vida e oração. Eu creio que tua vida de oração e jejum foi reativada, restaurada. Restaurando as promessas, declarando aquilo que possa trazer esperança. Restaurando a intercessão, voltamos a orar e interceder uns pelos outros para a glória de Deus. Restaurando os sentimentos, para que nenhuma forma de raiz de amargura entre no nosso coração. Restaurando as oportunidades, porta aberta na tua vida. Tua sorte vai ser mudada, creia nisso. Restaurando os recursos, aquilo que foi minado da tua vida, o Senhor, nosso Deus, é aquele que pode fazer infinitamente mais. Restauração e descrição, restauração, a visão, Deus te deu uma visão e uma grande obra, creia nisso. E restaurando a unidade, porque unidos, Deus ordena a bênção. E restaurando a perseverança, resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Eu vou deixar aqui o título de amanhã, para você pegar. Será restaurando a colaboração. Possamos fazer algo, porque ninguém faz nada só. Tem que ter colaboração. Colaboração. Isso. Tem que ter uma forma de unidade. Enquanto um descansa, o outro trabalha. Depois que o outro descansar, o outro está descansando, vai lá e trabalha. Amém? Vamos começar. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, Bom dia. bom dia. Deus não me deu espírito de medo. Essa manhã de sexta-feira. Sextou! Ontem foi feriado, né? Hoje estamos aqui para a glória de Deus. Estaremos declarando aquilo que é a vontade de Deus. Viver com ousadia e sem temor, sem medo, essa é a vontade de Deus. Por isso é isso, né? Viver sem temor, viver sem medo, isso é a vontade de Deus. Mas Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas sim de ousadia. Amados, vamos fazer uma confissão de fé nessa sexta-feira. Enche o pulmão de ar, respira e diga assim: em nome de Jesus, Em nome de Jesus. aonde quer Aonde quer que meus pés que toquem, os meus pés toquem, que seja território de bênção que seja um território de bênção e conquista, e conquista. que o Senhor Que o Senhor vá diante de mim, vá diante de mim, abrindo caminhos, abrindo caminhos, derrubando barreiras derrubando barreiras, e me concedendo me vitórias. concedendo vitória. Sei Sei que não estou só no caminho, que não estou só no caminho, pois a presença de Deus pois a presença de Deus me sustentará, me sustentará, me fortalecerá. me fortalecerá. Todo lugar Todo lugar que a planta do meu pé que a planta do meu pé pisar pisar será meu. será meu. Deuteronômio capítulo 11, 24. Declaramos isso em nome de Jesus. Então declare: onde eu pisar, Onde eu a pisar, bênção do Senhor a bênção do Senhor estará comigo. estará comigo. Quem crê dê glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Amém, Jana? Amém. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria. Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, trazer palavras de vida, sabedoria, discernimento, conhecimento nesta manhã de sexta-feira. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, consagramos a Ti esta programação. Sopra o Teu Espírito sobre cada lar, restaura a família, sara as feridas, estabelece a Tua paz sobre cada família que está escutando, Senhor. Espírito Santo, usa Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim comigo: está tudo bem. Está tudo bem. Sou muito abençoado Sou muito abençoado. para viver bem com você. A internet deu uma caídazinha ali, mas voltou. Amados, uma ovelha, ela não deita em pastos verdejantes enquanto ela estiver com medo. Isso mesmo. Uma ovelha, ela não tem repouso,
ela fica ativa, porque se não houver um pasto verdejante, ela não tem como descansar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor nos diz nessa manhã: pois Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não me deu espírito de medo na presença de Deus. Estarmos em unidade, pensando, crendo, falando, que nós não temos medo, nós temos ousadia. Deus ama filhos ousados, filhos que fazem algo pela fé. E nisto, amados, o texto de hoje nos afirma que o medo, ele é um espírito. Veja, Deus não me deu espírito de covardia, Deus não me deu espírito de medo. Então medo não é algo da alma, assim, ó, algo da carne, não, da vontade, não. É algo espiritual. Síndrome do pânico, ansiedade, aquela opressão, aquela famosa depressão, tudo isso ela tem um conjuntozinho, alguma coisa que vai levar pelo reino espiritual. E nisto, o medo é um espírito. E o espírito de medo não provém de Deus. Muitas vezes nós estamos acuados com um trauma dentro da nossa alma, que aqui dali o inimigo se alimenta das nossas emoções. A palavra da fé é uma confissão para que você possa usar ela, resistindo o medo, vencê-lo enquanto ela aflige você. Quando vem um sentimento de medo, você tem uma promessa. Quando vem um sentimento de medo, você tem um versículo bíblico para que você possa resistir ao diabo e ele fugir de vós. Eu queria fazer mais uma confissão de fé. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga assim comigo: medo, eu resisto a você. Eu resisto a você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. No seu nome. No seu nome. Poderoso. Poderoso. Eu resisto a você. Eu resisto a você. Recuso-me. Recuso-me. A temer. A temer. Recuso-me. Recuso. A ter medo. A ter medo. Está escrito. Está escrito. Na santa palavra de Deus. Na santa palavra de Deus. Que Ele não me deu. Que Ele não me deu. O espírito de medo. O espírito de medo. Mas de poder. Mas de poder. De amor. De amor. E de uma mente sadia. E de uma mente sadia. Já não tenho esse espírito de medo. Esse espírito de medo. E todo o espírito do amor. E todo o espírito do amor. Eu tenho. Eu tenho. Tenho o espírito de poder. Tenho o espírito de poder. Tenho o espírito de uma mente sadia. Tenho o espírito de uma mente sadia. E eu declaro. E eu declaro. Eu tenho. Eu tenho. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Amém? Amém. Porque o medo é algo que vem como uma seta. Algo que vem como um laço. Para poder prender. Para poder te paralisar. O que eu não devo temer? Isaías 41, verso 10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Agora coloque o seu nome, seja ousado e diga assim: por isso não temerei, pois Deus está comigo. Não tenho medo, pois Deus é o meu Pai. Ele me fortalece. Ele me ajuda. Ele me segura. Com a sua mão direita. E a vitória é certa. Em nome de Jesus. Essa é a nossa função, igreja. Trazer à nossa mente aquilo que pode trazer esperança. E não medo. Medo não vem de Deus. Muitas vezes, o Salmo 112, verso 7, as pessoas estão com medo às más notícias. Aquela forma das pessoas estarem tão angustiadas que não sabem mais como agir. E a Bíblia diz, Salmo 112, 7, não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Não tenha medo daquilo que um homem pode fazer. Não tenha medo de guerras, não tenha medo de tanta coisa que está acontecendo. Simplesmente confie no Senhor. Descansa nele e o mais ele fará. Outra coisa, fenômenos. Pessoas que têm medo de trovão, pessoas que têm medo de tanta coisa, né? Fenômenos naturais. A Bíblia diz, Salmo 46, verso 2. Por isso não temeremos, embora a terra trema os terremotos e os montes se afundem no coração do mar. Embora estronde as suas águas turbulentas, montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo.
Deus está nela e não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Emanuel. Deus está conosco. Deus está conosco. E nisso, amados, quando eu tenho a confiança que Deus está comigo, por que eu vou ter medo? Por que eu vou agir de uma maneira com medo de homens, de mentira, de calúnias, de palavras malditas? Talvez você diga, olha, fizeram algo contra a minha vida, lançaram uma palavra maldita. Levante sua voz e diga, eu quebro. Eu quebro. Desfaço. Desfaço. Toda língua maldita Toda língua maldita se levantou que se levantou contra a minha vida. contra a minha vida. Toda maldição, Toda maldição. toda praga Toda que praga foi lançada que foi lançada contra a minha vida, contra a minha vida seja cancelada. seja cancelada. Eu corto, Eu corto, desfaço, desfaço, desmancho desmancho toda obra maligna, toda obra toda maligna, língua maldita, toda língua maldita, toda palavra toda palavra que veio contra que veio contra a minha vida, a minha vida, seja agora seja agora cortada cortada em nome de Jesus. em nome de Jesus. Sabe por que, igreja? Eu falei isso? Porque a Bíblia diz, no Salmo 31, verso 13 e o verso 14, ouço muitos cochicharem ao meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar a minha vida, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Quando você diz assim, pastor, estão falando tanto de mim, então, olha, eu não tenho paz, as pessoas ficam me criticando, ficam me apontando, ficam me julgando, ficam me amaldiçoando. Amado, você não está só não na fila do pão, não. Quantas pessoas se levantam para poder falar de homens, de mulheres, que estão com um propósito com Deus? A árvore que dá frutos, as pessoas jogam pedras. Mas se você vê uma árvore que não tem nem folha, nem fruto, quem vai jogar alguma pedra? Então a Bíblia está dizendo, muitos cochicharem, isso chama muita fofoca, muito disse-me-disse, que estão falando contra ti. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado. E o Espírito Santo vai trazer consolo na tua vida. E o Senhor diz assim, olha, minha é a vingança, diz o Senhor. Então descansa, lança sobre ele, não se preocupa, que Deus ele vai te justificar. É Deus que vai te justificar. Amados, tem pessoas que têm medo de outros. E isso não vem de Deus. Aquilo que eu estou falando, as má notícias, os fenômenos naturais, ou até as calúnias, as fofocas. E nós vemos aqui que no Salmo 108, verso 12 e 3, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz, dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro de homens. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Guarde essa palavra. Nessa sexta-feira, dia 20, é Deus que pisará os nossos adversários. Triste do homem, triste da mulher, quando se levanta contra aqueles que são de Deus. E a Bíblia diz, talvez você esteja esperando a ajuda de um homem, ajuda de algum político, ajuda de algum doutor, ajuda de alguma coisa da justiça. Eu te digo, Tsiknu Yahvé, o Senhor é nossa justiça. Sobre os médicos, Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Sobre os homens que possam trazer alguma provisão, Jeová Jireh, Ele é o nosso provedor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Ainda que os inimigos se acampem ao nosso redor para nos afligir. O Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Não tenha medo, porque maior é aquele que está em nós. E repito, Emanuel, Deus está comigo. Seja uma pessoa ousada. Emanuel é Deus está conosco. Mas tome posse. Deus está comigo. À noite, muitas vezes as pessoas dizem, não vou sair mais não, que já anoiteceu. Tem medo de tudo. Esse espírito de medo tem que ser quebrado em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 91, verso 5, verso 6, que você não temerá o pavor da noite. É a Bíblia que está dizendo. Quantas pessoas perdem até de ir para o culto? Ah, não vou não, porque já está de noite, eu vou no culto de dia, de tarde. Tem um pavor. E a Bíblia diz, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem o meio-dia. O que a Bíblia diz? Que eu não tenho que ter medo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Emanuel, Deus está comigo, eu creio nisso. Amados,
Antes de você dormir, peça, ore a Deus. Ao acordar, ore a Deus. O Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço. Tem gente que não consegue dormir com medo. Se eu dormir, vou acordar? Amados, se o Senhor é que nos dá o sono para que a gente possa ser restaurado, e o dia para que a gente possa glorificá-lo. O Senhor fez tudo bom. O homem é que deturpa. Quantas pessoas, eu conheci algumas pessoas que dizem, pastor, eu tenho medo de dormir. Eu tenho que tomar tanto remédio. A insônia tomou conta de mim. Eu passo e vejo as horas, não consigo dormir. Quem se alimenta disso? O inimigo das nossas almas, roubando a tua paz. A Bíblia diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Descanse. A Bíblia diz, se em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a tua vida, o que vai acontecer, amados? Confie em Deus, descanse nele, e o mais ele fará. Deus colocou essa palavra para mim ontem à noite, porque houve um sentimento no meu coração de pessoas que estavam atemorizadas, aterrorizadas, ficando com medo, ficando de uma maneira sem ter uma expectativa. E eu te digo, não tem amanhã, Deus já está lá. Não tem hoje o final do dia, Deus já está lá. Não tem agora, Deus está conosco. Não tenha medo. Outros têm medo da morte. Vou lhe dizer uma sinceridade. O homem e a mulher que tem medo da morte é porque não sabe para onde vai. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem conhecimento, sabedoria, que depois da morte, aquilo que ele fez em vida será como uma colheita na sua vida. E a Bíblia diz, Salmo 23, verso 4, mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, ou mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Amados, quem tem Jesus tem tudo. Mas muitas vezes nós queremos somente Jesus em momentos que depois esquecemos dele. Jesus está contigo. Não tenha medo. Eu vou dizer isso para minha esposa. Jana, Jesus está contigo. Não tenha medo. Você pode dizer isso para mim? Jesus está contigo, não tenha medo. Fala meu nome. A Bíblia diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é nisto que eu quero permanecer na palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 6, a palavra do Senhor diz assim, ó, pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Aleluia. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Todas as vezes que as trevas tentarem te ofuscar, lembre-se, há uma luz que é o nosso Deus. E das trevas resplandece. E eu posso dizer que eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação ou liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos ungiu. Então a gente não pode ficar dizendo, eu estou com medo disso, com medo daquilo outro. Como assim, homem? Como assim, mulher? Vamos fechar a porta do medo? O diabo coloca pensamentos, e tem mais, viu? Com pronomes pessoais. Isso mesmo. Olha o que ele vai colocar para você nessa sexta-feira. Eu não posso. Eu sou um fracasso. Eu não sirvo para nada. Eu só fico doente. Eu sou um viciado. Eu só sirvo para sofrer. Que sentimento, hein? Às vezes agimos como pessoas que não têm Jesus. Ou pessoas que não têm Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Deus tomou, ou Deus tornou o pecado, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que neles
nos tornássemos justiça de Deus. Deus colocou Jesus em nosso lugar. Aquela cruz que Jesus estava pendurado, quando Deus olhava, via eu e você. Hoje, quando Deus olha para mim, Ele vê o seu Filho Jesus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que eu e você se tornasse justiça de Deus. E eu te digo, feche a porta do medo. Feche a porta do medo. Eu vou falar mais uma vez. Feche a porta do medo. Porque nós temos um exemplo muito forte. No livro de Jó, é o primeiro livro cronológico escrito na palavra de Deus. Primeiro livro escrito. Lá em Jó, capítulo 3, verso 25. 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Que diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Você já parou para pensar que o inimigo está colocando tudo isso para poder acontecer na tua vida? O inimigo está colocando pensamentos de medo, de aterrorização, de pavor, para que você comece a dar existência. Porque aquilo que você pensa, a Bíblia diz: assim como imagina um homem, assim ele será. Crer e falar, entenda, crer primeiro e depois falar, e se manifesta fé. Se essa fé agrada a Deus, vai de encontro com o medo, ou tudo aquilo que está paralisando você. Mas se aquilo que você fala, crendo no coração, é uma realidade que você está vivendo, você está desagradando a Deus. Trazer dano àquilo que você crê como algo errado é abrir a porta para o diabo causar algo maior. Quem abre as brechas? Somos nós, os homens. Falamos o que não devemos, aquilo que nem vamos sentir ou ver, mas vamos começar a declarar que temos medo. O medo grita, mas a fé fala. Você já viu alguma pessoa com medo sem gritar? Ela grita, pavor. Mas quem fala, porque ela tem fé, ela começa a crer. A confissão de fé, eu quero que você diga assim comigo. Nessa manhã de sexta-feira, diga assim: renuncio o medo. Renuncio o medo. E lanço sobre a cruz. E lanço sobre a cruz. E recebo liberdade. E recebo liberdade. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pois confio. Pois confio. No amor de Deus. No amor de Deus. Eu estou cheio de fé. E eu estou cheio de fé. Para declarar. Para declarar. Que todo medo. Que todo medo. Também foi cravado. Também foi cravado. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Amém. Amém. E é bíblico declarar para vocês: renove a sua mente agora, em nome do Senhor Jesus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, igreja, é Deus que se responsabiliza por nós. Colossenses 3:2: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe o que significa isso? Eu tenho que pensar naquilo que é bom, agradável, tudo aquilo que é perfeito. Porque eu tenho que manter meu pensamento não aqui na terra. Aqui na terra só vai ser morte, desgraça, guerra, contenda, vulcão, terremoto, peste, praga, morte, assassinato. Tudo que você pensar. Então a minha mente tem que ser voltada para o Senhor. Eu quero dizer para você: eu sou amado. Eu sou protegido do Pai. E na minha casa, mal nenhum chegará. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Diga: eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou protegido. Eu sou protegido. E na minha casa, nenhum mal chegará. Eu sou livre do medo. Eu sou livre do medo. Amém? Amém. Talvez você tenha medo do escuro, de doença, de perca. Seja livre, para que não venha acontecer com você aquilo que aconteceu com Jó. E vamos estar finalizando aqui a nossa programação. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. Você possa sobressair sobre tudo aquilo que está deixando você para baixo, em nome de Jesus. E finalizando, estamos hoje no nosso 10º dia, restaurando a perseverança. Continue, persevere, e o Senhor estará contigo. Amanhã será restaurando a
colaboração para a glória de Deus. E logo mais à noite, 18 horas, no Ministério Palavra da Fé, tenda do encontro. Lembre-se, Moisés, quando entrava na tenda, a glória descia e Deus falava com ele. Você possa criar expectativa. Desses 52 dias de oração, jejum, que estamos realizando, hoje é o 10º. Deus está restaurando os muros de proteção na tua casa e na tua vida. E você possa sair dessa programação fortalecido, renovado, restaurado para a glória de Deus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Quem interagiu conosco já nessa manhã de sexta-feira? Quem interagiu foi Vilma, Raife, Paula, Davi, Jocélia, Genivalda, Carla, Márcio, Bia, Jailson, Geisa, irmã Cleonice, Amanda, irmã Célia, Joselma, Fatinha, Joelma, Luciana Romilda, Gabriele, Aparecida, Janaína Rafaela, Girlene, Nalva, Edilza, Zeza, Cícera Maria, Nilda, Eliane, Irani Freitas, Cineide, Elbanice, Irmã Edinete, Maria de Lourdes, Claudiceia, Edinho, Rosângela, Erilson, Laís. Amém. Quero declarar para vocês que essa programação da rádio, pelas ondas sonoras, é aqui em Caruaru. Mas pela internet, pelo Facebook, pelo link da rádio, essa programação está chegando na Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo. Nosso irmão Raif está lá. Os pais da nossa Fatinha, irmã Fatinha, está lá na Paraíba. Também está chegando lá em Portugal, nosso irmão Hélio, e em outros lugares. Que você possa ser um mantenedor dessa obra, em oração, intercessão, que você possa entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E se você quer ajudar nessa programação com uma semente de fé, nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir. 24 862 422 1000 contra 34. Se você não tem como fazer um Pix, vá lá no Ministério Palavra da Fé, pega um envelope, coloque sua oferta, sua semente de fé, coloque no gasofilaço ou coloque um bilhetinho dentro dizendo: esse aqui é para a rádio, para a programação da rádio. Amém? Lembrando que tudo aquilo que você faz para o Ministério Palavra da Fé volta para o Ministério Palavra da Fé em outras ações também. Amados, que esse final de semana seja um final de semana de bênção, de paz. Nossa programação, sábado às 18 horas e domingo às 18 horas. Estaremos ali celebrando, cultuando, adorando aquele que vive e reina. Venha participar da bênção de Deus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai, que nos deu a vida, em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, a tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Uma sexta-feira de paz, de bênção. Paz. As cadeiras se quebram.